Você já foi humilhado na frente de todos e sentiu que o mundo desabava? Hoje vou contar a história de Clara, uma garçonete simples que sofreu a maior humilhação de sua vida. Mas o que aconteceu depois mudou tudo para sempre. Fique até o final, porque a reviravolta vai deixar você sem palavras. Clara tinha 24 anos e trabalhava no restaurante Magnólia, um dos lugares mais elegantes da cidade. Ela acordava todos os dias às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar a tempo de preparar as mesas antes da abertura. Seu uniforme preto e branco estava sempre impecável, mesmo que fosse o único que possuía. Naquela manhã de sábado, o restaurante estava especialmente agitado. Seria realizada uma celebração importante, o aniversário de 30 anos de Melissa Fontaine, filha de um dos empresários mais ricos da região. Clara suspirou ao ver a reserva. Melissa já havia frequentado o restaurante antes, sempre com suas amigas arrogantes. "Clara, mesa 7 precisa de água!" gritou Sandra, a gerente. Clara correu com a jarra, seus pés já doendo dentro dos sapatos gastos. Ela sabia que hoje seria um dia difícil. Às 19 horas, Melissa chegou com seu grupo de 6 amigas, todas vestindo roupas de grife e joias reluzentes. Risos altos ecoaram pelo salão. "Olha quem vai nos servir", disse Melissa ao ver Clara se aproximando. "A garçonete que parece que dorme aqui. Querida, você já ouviu falar em salão de beleza?" As amigas riram. Clara engoliu o orgulho e sorriu profissionalmente. "Boa noite, senhoras. Bem-vindas ao Magnólia. Posso oferecer o menu?" "Você pode nos oferecer algo melhor?" provocou Bruna, uma das amigas de Melissa. "Tipo, não respirar perto da nossa comida? Esse cheiro de pobre é insuportável." As gargalhadas aumentaram. Clara sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a compostura. Ela precisava daquele emprego. Sua mãe estava doente e os remédios eram caros. Durante a noite, as humilhações continuaram. Melissa pedia coisas que não estavam no menu só para ver Clara voltar com as mãos vazias. "Incompetente", ela murmurava sempre. As amigas derrubavam talheres propositalmente para vê-la se abaixar. "Ops, caiu de novo. Deve ser o terceiro hoje, não é?" Mas o pior ainda estava por vir. Quando Clara trouxe o bolo de aniversário, uma obra-prima de confeitaria com 3 andares decorados com flores de açúcar, algo terrível aconteceu. Ao colocar o bolo na mesa, Melissa estendeu o pé deliberadamente. Clara tropeçou. Crash! O bolo deslizou da bandeja e despencou no chão, espatifando-se em uma explosão de creme, chocolate e frutas vermelhas. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Todas as conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para Clara, ajoelhada no chão, cercada pelos destroços do bolo que custava mais que seu salário mensal. "Meu bolo!" gritou Melissa, levantando-se dramaticamente. "Você destruiu meu bolo de aniversário. Sabe quanto custou isso? 15 mil reais. 15 mil. As amigas se levantaram também, criando um círculo ao redor de Clara. "Ela fez de propósito", acusou Bruna. "Deve estar com inveja porque nunca vai poder pagar um bolo assim na vida." Clara tentou se levantar, as mãos tremendo. "Foi um acidente. Eu tropecei. Tropecei", zombou Melissa com voz irritante. "É sempre assim com vocês, pobres incompetentes. Não servem nem para fazer o trabalho mais simples." Sandra, a gerente, correu até o local, pálida. "Senhorita Fontaine, por favor, vamos resolver isso." "Resolver?" Melissa virou-se para a gerente. "Você vai demitir essa idiota agora ou vou processar este restaurante? Meu pai é dono de 3 hotéis nesta cidade. Uma palavra dele e vocês fecham as portas." O dono do restaurante, Sr. Alberto, aproximou-se nervoso. "Senhorita Fontaine, por favor, vamos oferecer outro bolo por conta da casa." "Eu não quero outro bolo." Melissa estava fora de si. "Eu quero que essa inútil seja humilhada como ela me humilhou." Ela pegou de um copo de vinho tinto da mesa e, antes que alguém pudesse reagir, jogou o conteúdo no rosto de Clara.
O líquido vermelho escorreu pelo cabelo, rosto e uniforme da jovem garçonete. As lágrimas finalmente começaram a rolar dos olhos de Clara, misturando-se com o vinho. Ela não conseguia mais segurar. Melissa pegou o celular. Vou postar isso nas minhas redes sociais. Todo mundo vai saber que tipo de serviço ridículo este lugar oferece. E você, ela apontou para Clara, vai ficar famosa como a garçonete mais patética da cidade. Olhem para ela chorando, riu Bruna. Que fraquinha, não aguenta nem uma brincadeirinha. Brincadeirinha. Clara finalmente encontrou sua voz, ainda que trêmula. Vocês passaram a noite inteira me humilhando. Eu nunca fiz nada para merecer isso. Você existe, respondeu Melissa friamente. Isso já é o suficiente para me irritar. Foi nesse momento que a porta do restaurante se abriu. Um homem alto, de terno preto impecável, entrou com passos firmes. Ele tinha cerca de 28 anos, cabelos escuros e uma presença que comandava atenção imediata. O maître correu para atendê-lo. Senhor Ashford, não sabíamos que o senhor viria hoje. Sua mesa especial. Mas o homem não estava prestando atenção no maître. Seus olhos escuros fixaram-se na cena à sua frente. Uma garçonete encharcada de vinho, cercada por um grupo de mulheres rindo, enquanto ela tentava limpar o rosto com as mãos trêmulas. Alexander Ashford parou. Seus olhos se arregalaram. Então, algo extraordinário aconteceu. Clara! O nome ecoou pelo restaurante com uma força que fez todos se virarem. Alexander atravessou o salão em passadas largas, ignorando completamente as outras pessoas. Seu rosto mostrava uma mistura de choque e algo mais. Ternura, preocupação. Ele chegou até Clara e, diante do olhar atônito de todos, tirou seu próprio paletó. Com cuidado, Alexander colocou o paletó sobre os ombros de Clara, cobrindo seu uniforme manchado. Você está bem? Ele perguntou baixinho, sua voz carregada de emoção. Clara olhou para cima, seus olhos encontrando os dele. Ela parecia confusa, assustada. Eu estou... Quem é você? Melissa interrompeu, irritada pela interrupção. Alexander virou-se lentamente para Melissa. Seu olhar, antes terno com Clara, transformou-se em gelo puro. Quem sou eu? Ele repetiu, sua voz baixa, mas perigosa. Sou Alexander Ashford, CEO da Ashford Industries, donos de 47% das ações deste restaurante. E você acabou de jogar vinho na minha esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sua esposa? Melissa estava pálida. Isso é ridículo. Ela é uma garçonete. Como pode ser? Como pode? Alexander deu um passo em direção a Melissa, que recuou instintivamente. Clara é minha esposa há 2 anos. Ela trabalha aqui porque quis, para ajudar sua mãe doente, enquanto eu estava fechando negócios na Europa. E vocês a trataram como lixo. As amigas de Melissa começaram a sussurrar entre si, apavoradas. O dono do restaurante estava branco como papel. Sandra, a gerente, parecia prestes a desmaiar. Alexander continuou, sua voz cortante como navalha. Onde está seu celular? Aquele que ia usar para tornar ela famosa? Por favor, poste. Mostre ao mundo como você humilha trabalhadores. Eu não sabia. Melissa gaguejou. Não sabia? Alexander sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Claro, porque se soubesse que ela era rica, teria tratado diferente, não é? Mas uma simples garçonete pode ser tratada como lixo. É isso? Ele olhou ao redor do restaurante. Alguém mais pensa assim? Clara finalmente encontrou sua voz. Alexander. Ela tocou seu braço suavemente. Ele imediatamente virou-se para ela, seu rosto suavizando. Querida, eu estava voltando para te buscar. Terminei tudo mais cedo. Ia ligar, mas... Ele olhou ao redor. Encontrei isso. Seus olhos voltaram para Melissa com fúria renovada. Encontrei minha esposa sendo torturada. Senhor Ashford, o dono do restaurante finalmente encontrou coragem para falar. Eu não tinha ideia. Se soubesse que a senhorita Clara...
Se soubesse que Clara era minha esposa, teria impedido? Alexander o interrompeu. Mas e se ela fosse só uma garçonete comum? Seria aceitável, então? O homem empalideceu ainda mais, sem resposta. Alexander tirou seu celular do bolso. Alberto, você está despedido. Vou assumir o controle total deste restaurante amanhã de manhã. Sandra, ele olhou para a gerente. Também despedida. Você viu tudo acontecendo e não moveu um dedo para defender uma funcionária. Sandra começou a chorar. Por favor, Sr. Ashford, eu tenho família. Clara tem mãe doente. Isso não importou para você. Alexander continuou digitando em seu telefone. Quanto ao grupo da senhorita Fontaine, ele parou e olhou diretamente para Melissa. Vou processar cada uma de vocês por agressão e difamação. Meus advogados receberão todos os vídeos de segurança do restaurante. Espero que tenham bons advogados também. Não! Melissa caiu de joelhos, literalmente. Suas amigas estavam em pânico, algumas já correndo para a saída. Por favor, Sr. Ashford, meu pai, se ele descobrir, ele vai me deserdar. Ele sempre disse que se eu causasse um escândalo. Suas lágrimas agora eram reais, de puro terror. Deveria ter pensado nisso antes. Alexander respondeu friamente. Clara observava tudo em silêncio, ainda processando o que estava acontecendo. As últimas horas tinham sido um pesadelo de humilhação. E agora? Agora Alexander estava ali. Seu Alexander. Ele tinha voltado. Ela não havia contado a ninguém sobre seu casamento porque... Bem, era complicado. E ela nunca imaginou que precisaria revelar. Alexander, Clara disse suavemente. Podemos conversar? Em particular? Ele a olhou, seu rosto ainda tenso de raiva, mas assentiu. Pegando a mão dela com delicadeza, ele a guiou para longe da multidão de olhares curiosos. Mas antes de sair, ele virou-se para Melissa uma última vez. Fique aí, meus seguranças estão chegando. Precisamos de seu depoimento. No escritório do gerente, agora vazio, Alexander finalmente abraçou Clara apropriadamente. Ela enterrou o rosto no peito dele, o paletó ainda sobre seus ombros, e começou a chorar de verdade. Não eram lágrimas de humilhação agora, mas de alívio. Está tudo bem, ele murmurou em seu cabelo. Eu estou aqui. Ninguém vai machucá-la novamente. Você voltou cedo, Clara disse entre soluços. Não devia chegar só na próxima semana. Terminei os contratos mais rápido que esperava. Queria te surpreender. Alexander afastou-se ligeiramente para olhá-la nos olhos. Clara, por que não me contou que estava sendo tratada assim? Eu teria... Teria o quê? Ela o interrompeu. Vindo correndo para me salvar? Sim, Alexander respondeu sem hesitar. Exatamente isso. E é por isso que não contei. Clara suspirou. Alexander, quando nos casamos, concordamos que eu teria minha independência. Eu queria trabalhar, ajudar minha mãe. Não queria ser a esposa do milionário que todos tratam diferente por medo ou interesse. Ela limpou as lágrimas. Mas hoje foi demais, Alexander completou, sua mandíbula tensionando. Clara, uma coisa é você querer independência. Outra completamente diferente é ser abusada. Aquela mulher jogou vinho em você, te humilhou publicamente. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. Se eu tivesse chegado 5 minutos depois e você já tivesse ido embora, eu nunca teria descoberto. Clara sabia que ele estava certo. O bolo! Eu realmente tropecei. Ela colocou o pé no meu caminho. Eu sei, já pedi as gravações. Está tudo registrado. Alexander acariciou o rosto dela suavemente. Amor, eu respeito sua independência. Sempre respeitei. Mas, por favor, não me mantenha longe quando você está sofrendo. Somos um time, lembra? Uma batida na porta interrompeu o momento. Sr. Ashford. Era a voz de um segurança. As senhoritas estão todas na sala principal como solicitado. A polícia está a caminho. Polícia? Clara arregalou os olhos. Alexander, você chamou a polícia? Agressão é crime, querida.
Elas precisam responder por isso. Eles voltaram ao salão principal. O cenário era quase cômico. Melissa e suas 6 amigas estavam sentadas em uma mesa, cercadas por 3 seguranças de terno. Todos os outros clientes tinham sido discretamente dispensados. Apenas a equipe do restaurante permanecia, observando nervosamente das cozinhas. Melissa levantou os olhos quando eles entraram, seu rosto manchado de rímel. Sr. Ashford, ela começou, a voz embargada. Eu imploro, minha família, meu pai tem problemas cardíacos. Se isso chegar aos jornais, o estresse pode matá-lo. Alexander não demonstrou nenhuma emoção. Deveria ter pensado nas consequências. Mas eu não sabia que ela era sua esposa. Melissa praticamente gritou. Eu nunca teria... E aí está o problema. Alexander a interrompeu. Você só se importa porque ela é minha esposa. Porque eu tenho poder. Se Clara fosse apenas uma garçonete, tudo bem humilhá-la? Ele deu alguns passos em direção à mesa. Deixe-me contar algo, Melissa. Clara é a mulher mais forte que conheço. Ela poderia estar em casa, numa mansão, mas escolheu trabalhar. Escolheu trabalhar para ajudar a mãe doente com remédios que custam milhares por mês. Ela acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus e aguentava pessoas como você com um sorriso no rosto. Porque ela tem dignidade. Mais dignidade em um fio de cabelo do que você em todo o seu corpo privilegiado. O silêncio era absoluto. Até os seguranças pareciam impressionados. As sirenes da polícia podiam ser ouvidas ao longe, aproximando-se. Melissa começou a soluçar incontrolavelmente. Suas amigas não estavam melhores. Bruna, que tinha sido especialmente cruel com Clara, estava tremendo visivelmente. Por favor, uma delas, a mais jovem, falou. Eu só estava seguindo o exemplo da Melissa. Eu nem queria... Seguindo o exemplo? Alexander arqueou uma sobrancelha. Então você não tem responsabilidade própria? Não consegue pensar por si mesma? A garota abaixou a cabeça, envergonhada. 2 policiais entraram no restaurante. Boa noite. Recebemos uma chamada sobre agressão? Alexander assentiu. Oficiais, agradeço por virem tão rápido. Estas mulheres agrediram minha esposa. Não foi agressão, Bruna tentou protestar. Foi só um acidente. Acidente? Alexander pegou seu celular. Já tenho aqui o vídeo das câmeras de segurança. Bem claro mostrando a senhorita Fontaine jogando vinho deliberadamente no rosto da minha esposa. Os senhores gostariam de ver? Os policiais assentiram e Alexander mostrou o vídeo no celular. Enquanto os policiais assistiam, Clara puxou Alexander de lado novamente. Amor, olha, eu quero justiça, mas não quero arruinar a vida dessas garotas completamente. Alexander a olhou incrédulo. Clara, elas te humilharam. Eu sei, mas não sou como elas. E você também não é. Ela segurou as mãos dele. Deixa eu lidar com isso do meu jeito. Alexander estudou o rosto da esposa por um longo momento. Então suspirou. Você é boa demais para este mundo, sabia? Não sou boa demais. Só não quero ser como elas. Clara virou-se para os policiais. Oficiais, eu gostaria de falar, por favor. Todos os olhos se voltaram para ela. Melissa olhou para cima com uma centelha de esperança. Eu quero prestar queixa formal contra Melissa Fontaine. A esperança no rosto de Melissa morreu. Mas... Ela começou. Porém, Clara continuou. Estou disposta a não processar civilmente sob algumas condições. Os policiais olharam para Alexander, que apenas encolheu os ombros. É decisão dela, ele disse. Clara caminhou até ficar de pé diante de Melissa, que ainda estava sentada, olhando para cima. Primeira condição, vocês vão pagar juntas o tratamento completo da minha mãe. Todos os remédios, todos os médicos, tudo, até ela estar curada. Clara falava com voz firme agora. Segunda condição, cada uma de vocês vai trabalhar como voluntária em um restaurante ou cafeteria, servindo comida para pessoas sem teto, 6 horas por semana, durante 1 ano. Terceira condição,
Vocês vão gravar um vídeo juntas, se desculpando publicamente não só comigo, mas com todos os trabalhadores de serviço que vocês já desrespeitaram, e vão postar em todas as suas redes sociais. As amigas de Melissa se entreolharam nervosamente. Alexander estava observando Clara com algo como admiração nos olhos. E a quarta condição? Quarta condição. Clara olhou diretamente nos olhos de Melissa. Melissa Fontaine vai trabalhar aqui, neste restaurante, como garçonete, 2 vezes por semana, durante 6 meses. Com o mesmo salário que eu recebia. E todo o dinheiro vai para instituições de caridade. Melissa engoliu em seco. Eu aceito. Aceito tudo. As amigas rapidamente concordaram também. Os policiais olharam para Clara. Senhora, a senhora tem certeza? A senhorita Fontaine ainda pode ser processada criminalmente. Eu sei, mas quero que elas aprendam, não que sejam destruídas. Clara olhou para cada uma das mulheres. Vocês precisam entender que cada pessoa que vocês encontram está lutando uma batalha que vocês não conhecem e merece respeito. Vamos preparar um documento formal com essas condições, Alexander disse aos policiais. Se elas quebrarem qualquer uma dessas condições, prosseguiremos com processo criminal e civil completo. Oficiais, agradeço pela presença. Podem ir. Os policiais saíram. O restaurante estava em silêncio de novo. Melissa levantou-se lentamente, cambaleante. Senhorita Clara, ela disse, a voz rouca. Eu não tenho desculpas. Foi cruel. Foi horrível. Eu fui horrível. Lágrimas escorriam por seu rosto. Eu sempre tratei pessoas como você, como inferiores, porque eu tinha dinheiro e elas não. E você está sendo melhor comigo do que eu mereço. Não estou sendo melhor do que você merece. Estou sendo a pessoa que eu quero ser. Clara se virou para a equipe do restaurante que observava das cozinhas. E quanto a vocês, alguns de vocês viram o que estava acontecendo e não fizeram nada. Isso também é errado. A equipe baixou os olhos, envergonhada. Mas entendo, vocês têm medo de perder o emprego, medo de represálias. O sistema está quebrado de uma forma que protege os poderosos. Alexander pegou a mão de Clara e subiu em uma cadeira para ficar mais alto que todos. Por isso, estou fazendo algumas mudanças imediatas neste restaurante. Primeiro, todos os salários dos funcionários dobram a partir de hoje. Segundo, qualquer cliente que desrespeitar um funcionário será permanentemente banido, sem exceções, mesmo que sejam bilionários. Terceiro, Alexander continuou. Estou criando um fundo de educação para todos os funcionários. Querem fazer faculdade? Curso técnico? O restaurante vai pagar. Quarto, todo funcionário terá plano de saúde premium, incluindo dependentes. E quinto, haverá uma linha direta anônima onde qualquer funcionário pode reportar maus tratos sem medo de retaliação. A equipe do restaurante estava boquiaberta. Alguns começaram a chorar de emoção. Uma das cozinheiras, uma senhora mais velha que sempre fora gentil com Clara, gritou. Deus abençoe vocês! Alexander desceu da cadeira. Não é bênção, é justiça básica. É como deveria sempre ter sido. Ele olhou para Alberto, o ex-gerente, que ainda estava ali, pálido. Alberto, sei que te despedi, e mantenho isso, mas... Ele fez uma pausa. Clara, o que você acha? Clara pensou por um momento. Alberto, você tem família? Ele assentiu fracamente. Esposa e 2 filhos pequenos. Então você vai ficar, mas como garçom, não gerente, com um novo salário, e vai aprender o que é trabalhar sem poder. Quanto a Sandra, Clara olhou para a ex-gerente que estava num canto, ainda chorando silenciosamente. Sandra, você me viu apanhando e não fez nada. Por quê? Sandra levantou o rosto manchado de lágrimas. Por quê? Porque tenho medo. Medo de perder meu emprego. Minha mãe também está doente e eu sou tudo o que ela tem. Sua voz quebrou. Eu sinto muito mesmo. Clara e Alexander trocaram um olhar. O medo é uma desculpa, Alexander disse severamente.
Mas é uma desculpa que entendemos. Clara assentiu. Sandra, você pode ficar. Como garçonete também. Vai aprender a mesma lição que Alberto. E se qualquer um de vocês dois testemunhar outro funcionário sendo maltratado e não fizer nada, aí sim estarão despedidos permanentemente. A gratidão nos rostos de Alberto e Sandra era palpável. Podem ir para casa agora, Alexander disse para toda a equipe. Amanhã começamos do zero e, para ser claro, Clara não vai mais trabalhar aqui como garçonete. Ele a puxou para perto. Ela é minha parceira de negócios agora. Vai ajudar a supervisionar todos os nossos restaurantes. Clara olhou para ele surpresa. Parceira de negócios? Você acabou de mostrar mais sabedoria e visão de negócios em 10 minutos do que eu em anos. Alexander sorriu. Você entende as pessoas. Entende justiça. É exatamente o que minhas empresas precisam. Ele virou-se para a equipe novamente. E seu primeiro projeto será implementar essas mudanças em todos os estabelecimentos. Melissa e suas amigas foram finalmente liberadas para ir embora, depois de assinarem acordos preliminares. Ao passar por Clara, Melissa parou. Eu vou cumprir tudo, prometo. E... obrigada. Por não me destruir quando poderia. Não agradeça, Clara respondeu. Apenas mude. Seja melhor. Melissa assentiu e saiu, suas amigas seguindo em silêncio. Finalmente sozinhos no restaurante vazio, Alexander abraçou Clara novamente. Você foi incrível hoje. Não consigo acreditar que manteve a calma por tanto tempo. Eu não mantive a calma, Clara admitiu. Eu estava morrendo por dentro. Se você não tivesse chegado quando chegou... Ela tremeu. Mas cheguei. E sempre vou chegar. Ele beijou sua testa. Como você me encontrou, afinal? Clara perguntou. Eu te disse que trabalhava no Magnolia, mas nunca mencionei que seria hoje. Eu liguei para sua mãe, Alexander explicou. Queria pedir a ela para preparar uma surpresa para você em casa. Ela mencionou que você estava trabalhando aqui hoje no aniversário de alguém importante. Decidi aparecer. Minha mãe sabe que você voltou? Ainda não. Queria te ver primeiro. Alexander sorriu. Aliás, tenho algo para você. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo azul. Clara arregalou os olhos. Alexander, você não precisava... Eu sei, mas queria. Ele abriu a caixa, revelando um colar de diamantes delicado. Não é só joalheria, ele explicou enquanto colocava o colar nela. Vê esse pingente? Tem um botão de emergência. Se você apertar, eu recebo um alerta imediato com sua localização. Prometeu que não me manteria longe quando estivesse em perigo? Ele a olhou nos olhos. Prometo. Clara sussurrou, tocando o pingente. Mas espero nunca precisar usar. Eles saíram do restaurante de mãos dadas. Lá fora, uma limusine preta os esperava. Sério? Clara riu. Uma limusine? Você merece. Alexander abriu a porta para ela. Depois do dia que teve, merece muito mais. Dentro da limusine, ele serviu champanhe. Um brinde, a mulher mais forte, sábia e generosa que conheço. E a nossa nova parceria nos negócios. A justiça, Clara ergueu sua taça. E a tratar todos com dignidade, independente de quem sejam. Eles brindaram. Enquanto a limusine deslizava pelas ruas da cidade, Clara olhou pela janela. Em reflexos das vitrines, ela via uma mulher diferente da que tinha sido algumas horas atrás. Ainda era a mesma pessoa, mas algo tinha mudado. Ela tinha encontrado sua voz. Está pensando no quê? Alexander perguntou, notando sua expressão pensativa. Estou pensando em todas as outras Claras por aí, ela respondeu. Todas as pessoas trabalhando em empregos de serviço, sendo tratadas como invisíveis ou inferiores. Quantas delas nunca terão um Alexander Ashford chegando para defendê-las? Sua voz ficou mais determinada. Vamos mudar isso. Como? Você disse que sou sua parceira de negócios agora. Então vamos expandir o programa que implementamos no Magnolia. Todos os nossos restaurantes, todos os nossos hotéis.
E vamos criar uma fundação. Os olhos de Clara brilhavam. Uma fundação para trabalhadores de serviço. Educação, apoio legal, assistência médica. Vamos mostrar que eles importam. Alexander sorriu, aquele sorriso orgulhoso que ele reservava só para ela. Você sabe que isso vai custar milhões? Temos milhões. E vai criar inimigos. Outros empresários vão nos odiar por estabelecer esse padrão. Deixa odiarem. Clara virou-se para ele com determinação. Alexander, hoje eu fui humilhada de todas as formas possíveis. E sobrevivi. Não tenho mais medo. Eles chegaram à casa da mãe de Clara, uma casa simples, mas bem cuidada na periferia. Maria, mãe de Clara, estava sentada na varanda quando viu a limusine parar. Seus olhos se arregalaram. Clara saiu do carro, ainda vestindo o uniforme de garçonete manchado de vinho sob o paletó caro de Alexander. Mãe, tem alguém aqui que quer te ver. Alexander saiu do carro e Maria deixou escapar um grito de alegria. Alexander, você voltou! Ela desceu os degraus o mais rápido que sua condição permitia. Alexander a abraçou com cuidado. Olá, Maria. Senti sua falta. Mas você não devia voltar até semana que vem. Mudança de planos, felizmente. Ele olhou para Clara, que sorriu tristemente. Maria notou o uniforme de Clara, as manchas de vinho, os olhos vermelhos de chorar. Clara, o que aconteceu? É uma longa história, mãe. Entre, Maria insistiu. Vou fazer chá e você me conta tudo. Dentro da casa acolhedora, enquanto Maria preparava chá, Clara contou toda a história. Sua mãe escutou em silêncio, seu rosto mostrando raiva, tristeza e, finalmente, orgulho. Minha menina, Maria disse quando Clara terminou, você é mais forte do que eu jamais fui. Não é verdade, mãe. Aprendi tudo com você. Clara segurou a mão dela. Você criou uma filha sozinha, trabalhou 3 empregos, sempre com dignidade. Mesmo quando as pessoas te tratavam mal por ser pobre, você mantinha a cabeça erguida. Isso é diferente. Não é diferente. Alexander interrompeu gentilmente. Maria, Clara é extraordinária porque você é extraordinária. E falando nisso, ele tirou um envelope do bolso interno do paletó que Clara ainda usava. Este é para você. Maria abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um cheque. Ela olhou o valor e empalideceu. Isso não pode estar certo. Está certo, Alexander confirmou. É suficiente para cobrir todo o seu tratamento, mais uma reserva para qualquer emergência médica futura. Maria começou a chorar. Eu não posso aceitar. Mãe, Clara ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Aceite, por favor, você merece. E além disso, tecnicamente, parte desse dinheiro vem das pessoas que me humilharam hoje. É justiça poética. Eles passaram a próxima hora conversando, rindo, Maria fazendo seu famoso bolo de chocolate que Alexander adorava. Era como se os últimos meses de separação nunca tivessem acontecido. Mas eles tinham acontecido, e Clara tinha crescido nesse tempo. Ela tinha aprendido quem realmente era, longe da sombra da riqueza de Alexander. E descobriu que era forte. Tarde da noite, na mansão que Alexander e Clara chamavam de lar, eles finalmente estavam sozinhos. Clara tomou um longo banho, lavando os restos do vinho e da humilhação. Quando saiu, vestindo um roupão macio, encontrou Alexander na varanda, olhando as luzes da cidade. Não consegue dormir? Ela perguntou, abraçando-o por trás. Fico pensando no que teria acontecido se eu tivesse chegado mais tarde, ou se não tivesse decidido te surpreender. Alexander virou-se para abraçá-la apropriadamente. Clara, quando vi aquela mulher jogando vinho em você, eu quis destruí-la. Quis usar todo o meu poder para acabar com ela e sua família. Mas não fez, Clara apontou. Porque eu te pedi. Porque você me pediu. Você sempre me torna uma pessoa melhor. Ele afastou uma mecha de cabelo úmido do rosto dela. Sabe, quando nos conhecemos, eu era arrogante. Achava que dinheiro e poder eram tudo. Você me mostrou que não são.
E você me mostrou que mereço ser tratada com respeito, Clara respondeu. Que minha voz importa. Eles ficaram ali por um longo tempo, apenas abraçados, olhando a cidade. Então Alexander falou. Então, sobre esse plano da fundação. Estava pensando, e se expandirmos? Não só para trabalhadores de serviço, mas para qualquer pessoa em empregos vulneráveis, motoristas, entregadores, trabalhadores de limpeza, faxineiras, Clara acrescentou. Como minha mãe foi. Exatamente. Podemos criar um sistema de proteção real, denúncias anônimas, apoio legal gratuito, assistência médica. Alexander estava animado agora. E programas de capacitação, para que as pessoas possam crescer em suas carreiras se quiserem. Amor, você está planejando uma revolução, Clara riu. Não, amor. Nós estamos planejando uma revolução. Juntos, os dias seguintes foram uma loucura. A história do que aconteceu no restaurante Magnólia se espalhou como fogo. Primeiro em sussurros, depois em notícias locais e, finalmente, nas redes sociais. O vídeo que Melissa deveria ter postado para humilhar Clara acabou sendo postado de qualquer forma, mas por testemunhas. Só que agora mostrava a verdade completa. O vídeo mostrava tudo. As provocações constantes, o tropeção intencional que derrubou o bolo, o vinho jogado no rosto de Clara. E então mostrava Alexander chegando, defendendo sua esposa e a justiça sendo feita. O vídeo se tornou viral. Milhões de visualizações em 48 horas. Os comentários eram overwhelmingly favoráveis a Clara. Ela é um exemplo para todos nós. Finalmente, alguém que entende que trabalhadores são pessoas. Aquele marido dela é lendário. Melissa Fontaine teve o que merecia. Mas havia comentários negativos também. Pessoas dizendo que Clara estava exagerando, que foi só vinho, que ela deveria aceitar a brincadeira. Clara tentou não ler esses comentários, mas às vezes era difícil. Uma semana depois do incidente, Melissa apareceu no Magnólia para seu primeiro dia como garçonete. Ela estava irreconhecível, sem maquiagem pesada, sem joias caras, vestindo os uniformes simples do restaurante. Suas mãos tremiam ao amarrar o avental. O novo gerente, promovido da posição de chefe, a recebeu profissionalmente. Senhorita Fontaine, bem-vinda à equipe. Só Melissa, por favor, ela disse baixinho. A primeira hora foi torturante para ela. Seus pés doíam nos sapatos práticos. Ela derrubou uma bandeja de copos vazios e todos olharam. Ela teve que limpar uma mesa onde uma criança havia derrubado suco. E quando ela finalmente serviu sua primeira refeição, o cliente reclamou que a comida estava fria. Ao final do turno, Melissa estava exausta, com os pés inchados e as costas doendo. Clara, que tinha vindo verificar o restaurante naquele dia, a encontrou sentada nos fundos, tirando os sapatos e massageando os pés. Difícil, né? Clara disse. Melissa levantou os olhos, surpresa. Eu não a vi chegar. Como foi? Horrível. Melissa admitiu honestamente. Meus pés estão matando. Minhas costas doem. Um cliente gritou comigo porque a comida estava fria, mas não foi nem minha culpa, a cozinha que demorou. Ela parou, percebendo. Isso é o que você sentia todos os dias? Todos os dias, Clara confirmou. E eu ainda pegava 2 ônibus antes e depois. Melissa baixou a cabeça, envergonhada. Eu não entendia, não fazia ideia. Mas agora está começando a entender. Clara sentou-se ao lado dela. E isso é o importante. Por que você está sendo gentil comigo? Melissa perguntou confusa. Eu fui horrível com você. Porque acredito que pessoas podem mudar, e porque manter rancor só me machuca. Clara se levantou. Você tem 5 meses e meio restantes. Use-os bem. Nos meses seguintes, mudanças impressionantes aconteceram. A Fundação Dignidade no Trabalho, criada por Clara e Alexander, começou operações. Milhares de trabalhadores de serviço se cadastraram. Casos de abuso começaram a ser reportados e resolvidos. Empresas que maltratavam funcionários foram expostas e boicotadas.
O movimento cresceu. Melissa completou seus 6 meses como garçonete. No último dia, ela reuniu toda a equipe. Eu queria agradecer a todos vocês, ela disse, a voz embargada, por me tratarem com respeito mesmo quando eu não merecia. Por me ensinarem o que significa trabalhar de verdade. Eu era uma pessoa horrível, mas estou tentando ser melhor. A equipe aplaudiu. Clara estava lá naquele dia. Depois que todos saíram, Melissa a procurou. Clara, eu sei que meus 6 meses acabaram, mas gostaria de continuar trabalhando aqui. Meio período. Não por obrigação, mas porque aprendi que há valor em todo tipo de trabalho. E quero continuar aprendendo. Clara sorriu. Você sempre será bem-vinda aqui, Melissa. 1 ano após o incidente, Clara estava dando uma palestra em uma universidade. O auditório estava lotado. Muitas pessoas me perguntam por que não processei Melissa Fontaine e suas amigas até o fim, ela disse ao microfone. Por que dei a elas uma chance de mudarem? A resposta é simples. Justiça não é só punição. Justiça é transformação. Se eu tivesse destruído aquelas mulheres, elas não teriam aprendido nada. Só teriam se tornado vítimas em suas próprias mentes. Mas ao dar a elas a chance de experimentar o que eu vivia, ao fazê-las trabalhar e entender, elas mudaram de verdade. E isso é mais poderoso que qualquer punição. A plateia aplaudiu de pé. Alexander, sentado na primeira fila, tinha lágrimas nos olhos. Após a palestra, uma jovem garçonete se aproximou de Clara. Senhorita Ashford, eu trabalho em um restaurante onde sou tratada como você foi, mas não tenho um marido milionário para me defender. O que eu faço? Clara segurou as mãos da garota. Você tem algo melhor. Você tem você mesma. E você tem a fundação. Nós vamos te ajudar. Clara deu seu cartão à garota e seus dados pessoais. Me liga. Vamos resolver isso. A garota saiu chorando de gratidão. Alexander abraçou Clara. Você está mudando o mundo, amor. Estamos mudando o mundo, ela corrigiu. Juntos. E era verdade. As mudanças que começaram em um restaurante numa noite terrível estavam se espalhando. 2 anos depois, Clara estava na sacada de sua mansão, olhando o pôr do sol. Ela pensou em tudo o que tinha acontecido. A humilhação, a dor, mas também a transformação. Ela não era mais aquela garçonete assustada. Era uma empresária, uma ativista, uma voz para os sem voz. E tudo tinha começado na pior noite de sua vida. Alexander a encontrou ali, como tantas vezes antes. Ele a abraçou por trás, beijando seu pescoço. Em que está pensando? Estou pensando que às vezes as piores coisas que nos acontecem são na verdade presentes disfarçados, Clara respondeu. Se aquela noite não tivesse acontecido, eu nunca teria encontrado minha força. Nunca teria começado a fundação. Nunca teria mudado tantas vidas. Alexander completou. Sabe, amor, eu sempre soube que você era especial, desde o dia em que nos conhecemos. Mas você me surpreende todos os dias. Como nos conhecemos foi bem engraçado, pensando bem. Clara riu. Você, um CEO bilionário, fingindo ser um cliente comum em um café. Eu queria conhecer pessoas reais. E encontrou a mais real de todas. Clara virou-se para encará-lo. Alexander, obrigada por aparecer naquela noite, por me defender, por acreditar em mim. Não me agradeça. Você teria encontrado seu caminho de qualquer forma. Eu só tive a sorte de estar ao seu lado quando isso aconteceu. Eles se beijaram enquanto o sol descia no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. E quanto a Melissa? Ela havia mudado completamente. Agora trabalhava em tempo integral com a Fundação Dignidade no Trabalho, usando suas conexões e riqueza familiar para expandir o alcance do programa. Ela se tornou uma das maiores defensoras dos direitos dos trabalhadores. E sim, ela e Clara eventualmente se tornaram amigas. Não melhores amigas, mas amigas. A história de Clara se espalhou pelo mundo. Ela foi convidada para falar em conferências internacionais. Escreveu um livro que se tornou best-seller. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Todo mês, sem falta, ela trabalhava um turno como garçonete
em um dos restaurantes da rede. Para nunca esquecer, ela explicava, e porque realmente gostava. O restaurante Magnolia se tornou um símbolo. Pessoas viajavam de longe só para comer lá, para ver onde tudo começou. Uma placa na entrada dizia: aqui, todo trabalhador é tratado com dignidade. Todo cliente é bem-vindo, mas o respeito não é opcional. E eles levavam isso a sério. Qualquer cliente que desrespeitasse um funcionário era educadamente, mas firmemente convidado a sair. Alberto e Sandra, os ex-gerentes que quase perderam tudo, também mudaram. Alberto se tornou um dos melhores garçons do restaurante, conhecido por sua atenção aos detalhes e gentileza genuína. Sandra eventualmente foi promovida de volta a uma posição de supervisão, mas agora com uma filosofia completamente diferente. Funcionários primeiro era seu mantra. A mãe de Clara, Maria, se recuperou completamente de sua doença. Com o tratamento adequado que finalmente podia pagar, ela estava mais saudável do que tinha estado em anos. Ela passou a ajudar na fundação, compartilhando sua própria história de luta e superação. Se minha doença ajudou a criar algo que ajuda tantas pessoas, ela dizia, então valeu a pena. E assim, a história de uma garçonete humilhada se tornou a história de uma revolução silenciosa. Clara provou que força não vem de gritar mais alto ou bater mais forte. Vem de manter sua dignidade quando outros tentam tirá-la. Vem de escolher a transformação sobre a vingança. E vem de nunca esquecer de onde você veio. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir a história de Clara. Espero que ela te inspire a tratar todos com respeito, independente de sua posição na vida. E se você está passando por algo semelhante, lembre-se, sua dignidade não pode ser tirada. Só entregue. Nunca entregue. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esta história. Juntos, podemos fazer a diferença.